Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Bom, pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nós teremos aí 10 vídeos interessantíssimos para mostrar para vocês. Vai ser um react, eu comentando aí essas pessoas sábias, porque são sábias e verdadeiras, que vão falar muitas coisas interessantes para vocês. A maioria dos homens acordaram. Isso não significa que todos tenham acordado. Existem aqueles que são gados, aqueles que imploram, que rastejam. Mas uma grande maioria, é claro, observando o comportamento, né? E também observando os comentários de outros homens pela internet, por exemplo, acabam adotando a conduta de uma grande parte dos homens que demonstraram que acordaram, que não precisam mais casar, por exemplo, para ter bateção de virilha. Entendeu, não é? E eu tenho certeza que vocês irão gostar muito desse conteúdo de hoje. Assiste aí. Você pode não concordar com isso. Eu também não queria concordar com isso, mas infelizmente é verdade e esse é o mundo que a gente vive. Quando o homem chega num lugar, as pessoas prestam atenção no carro que ele tem, no relógio que ele usa, no cargo que ele ocupa. Ele é medido por status, dinheiro e poder. Agora a mulher, quando ela chega, antes de saber o que ela pensa, com que ela trabalha, o que ela já conquistou, vão olhar para a pele, do corpo, do cabelo, a roupa que ela está vestindo. Ela é medida por aparências. Isso acontece todo santo dia. Na rua, no trabalho, no relacionamento, nas redes sociais. O homem sem dinheiro muitas vezes é visto como fracassado, mesmo sendo uma pessoa inteligente, educada e de bom coração. A mulher, fora do padrão, é ignorada, desvalorizada, mesmo sendo uma pessoa incrível por dentro. Então a corrida começa aí. Eles tentando enriquecer para serem aceitos e elas tentando se encaixar para serem desejadas. O mais triste disso é ambos se perdendo na própria vaidade. Então que tal a gente começar a inverter essa lógica? Valorizar homens que têm conteúdo em vez de só conta bancária e valorizar mulheres que têm presença, visão e luz em vez de só corpo. Porque enquanto a gente continuar vendo valor só por fora, a gente vai continuar se relacionando com pessoas rasas. Isso já é há muito tempo. Dessa forma, o homem ele tem que ter dinheiro, poder, e a mulher tem que ter beleza e gostosura, sensualidade, não é? Aí chove pretendentes para ambos os lados. É basicamente isso. Simples. A mulher gosta de ser agredida, ela gosta de homens que agridam. Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo mal. Então a mulher, ela vê o homem bom, trabalhador, honesto, como sem graça, homem meio careta, sem atrativos. E, geralmente nesses grupos de adolescentes é sempre o mais doente, o mais delinquente que exerce o papel de liderança dos outros membros daquele grupo, daquela turminha. Depois que a mulher se une a um bandido, porque ela se sente muito atraída, excitante, aquele sujeito, né? Quanto mais semelhante ao demônio, mais ela se atrai. Então, depois que ela se vê envolvida naquilo e o homem passa a agredi-la também, aí ela não gosta. Aí ela chora, aí ela se opõe, aí então ela pode até a delegacia dar queixa, chorar para os filhos, mas fica naquela situação muitas vezes, permanece, não quer se desligar. Ela não quer ter uma vida decente, com um homem decente, fazendo coisas úteis para a sociedade, cuidando do que tem que cuidar. Ela fica eternamente ligada àquele bandidão, porque ela se atrai pelo mal. Ou seja, as mulheres se atraem pelos ruins, pelos canalhas. Esses têm um borogodó, estão entendendo? São os que mais atraem a mulherada. E é por isso que você vê tantas mulheres reclamando, dizendo que os homens são todos iguais. Mas é porque elas escolhem sempre aquele mesmo tipinho, que é citado aqui nesse vídeo, né? Um homem prefere cuidar de quem ele ama em vez de cuidar de si mesmo. Ele pode usar roupa velha, sapato batido e meia rasgada. Mas se a família estiver confortável, ele está feliz. Ele pode fazer jornada dupla e aguentar humilhações no trabalho. Mas se o filho estiver em uma escola particular, ele está feliz.
Ele pode negligenciar os próprios sonhos e desejos, mas se puder proporcionar uma viagem de férias para a família, ele está feliz. E mesmo assim, às vezes ele é chamado de tóxico, abusivo e agressor, mas só porque exigiu respeito e reconhecimento. Essa é a realidade do homem bom. Quanto mais ele se sacrifica, mais injustiçado ele é. Vivemos tempos estranhos, onde quem mais se doa é mais cobrado ainda, e quem protege é acusado. O homem bom virou o vilão moderno, e quanto mais ele se doa, menos ele recebe. É basicamente isso. O homem, num relacionamento, ele se sacrifica pelas pessoas que ele ama. Fanny, fui casado 15 anos e nos separamos. Ela seguiu namorando vários no bairro. Agora, 2 meses depois, que já conhecia alguém, ela quer voltar e os meus filhos no meio disso. A última coisa que você tem que preocupar é com a situação dos seus filhos no meio disso, porque nesses 2 meses que ela ficou passando rodo em todo mundo do bairro, e vizinhos e agregados, ela também estava com os filhos. E o que mudou agora? Eu vou te falar o que mudou. São 2 meses. Um dia tem 24 horas. Então, 24 horas vezes 60 dias dá 1.400 alguma coisa, né? Então, você imagina ali 1.400 horas sentando em um monte de rolo e mamando um monte de cajado. É muito tempo, né? Porque quando a mulher ela sai de um relacionamento longo, que ela vai experimentar outras coisas, ela não vai atrás de papai e mamãe. Ela vai sair da rotina, ela vai quebrar padrão. Sabe aquilo que ela falava pra você que jamais faria? Ela fez. Essa mulher, ela quer surra de vara. Ela quer que dá aquela macetada na rabisteca dela. É na frente e atrás, meu amor. É leitinho na cara, engole tudo, soquinho na costela, ela gosta de tapa de porrada. E nessa caminhada dela, se ela pegou um conhecido seu, ele pegou ela pra dar aquela mamada, ainda olhou pra ela, vai lá e beija na boca do corpo, pra ele sentir o meu gostinho. Muitos homens fazem isso. E nisso, meu amigo, você tá mamando 1.400 horas de pau de tabela. Vocês me desculpam, o homem que perdoa a traição, corno. E vai continuar sendo corno. Ai, Fanny, então o homem que foi traído, ele sempre vai ser corno. Não, depende da sua atitude. Descobriu que foi corno? Seguiu sua vida. Não dá mais espaço pra cremosa. Apaga com a borracha. Não. Aí você não é corno, aí você foi traído. Agora o homem que aceita, ainda põe de volta. Ah, não, meu amor. Aí você é corno. Agora eu vou te dar um conselho. Você vai chamar essa mulher pra conversar e vai falar que a Fanny te aconselhou a fazer isso. Você vai falar pra ela que não tem volta. Que você não é um agressor. Que a única coisa que você quer é continuar a sua vida. E meu amigo, e vai embora cuidar da sua vida. Não perde tempo com uma mulher que na primeira oportunidade saiu testando todo tipo de rola e não teve problema nenhum com isso. Até porque ela vai falar que tava separada. Mas ela separou pra quê? Ela já tava na intenção. Ela separou pra sentar no estante rola. E ela já tinha na mente de voltar pra você, otário. Porque ela já imaginou que você ia aceitar. Só que ela não sabia que você me segue. E aí, pessoal, dá um conselho pro nosso amigo. Ou ele pode ser um homem traído, ou ele pode ser um corno. Ele que vai escolher. Gosta do conteúdo? Curte, compartilha, não segue, bora seguir pra mais. Nesse caso aí, dessa situação, o homem tem que deixar o passado no passado. O passado fica para trás. Não se deve voltar. É como se você estivesse dando murro em ponta de faca. Como foi dito, ela quis experimentar aquele carrossel de maçaricos, tá entendendo? E viu que nenhum valorizou ela. Aí ela vai voltar, ou querer voltar, com aquele cara bonzinho que ela enjoou. É sempre assim. O único motivo pelo qual um homem casaria com uma mulher hoje em dia, assim como você, mulher, vive dizendo aos 4 cantos do planeta que consegue se manter financeiramente sozinha, ele também consegue fazer isso sozinho, na imensa maioria dos casos. Um homem não se casa para ter a casa limpa ou para ter alguém que prepare as refeições para ele. Olha só que surpresa, ele também consegue fazer essas coisas sozinho ou comprar esse serviço se for preciso. Um homem não se casa para ter filhos, tá? Lamento destruir seus sonhos. Um número bem significativo de homens não tem a menor fantasia de ser pai. E um homem também não se casa por causa de sexo. Solteiro, ele pode ter sexo com múltiplas mulheres, satisfazer todas as fantasias dele e não ficar restrito a apenas uma. Tem um monte de mulheres oferecendo sexo fácil por aí. E às vezes ele nem precisa pagar por esse tipo de coisa, ainda que pagar não seja um problema para um homem. Ele é um homem, ele não é uma mulher, ele não pensa como você. Se ele realmente estiver com fome, ele compra o que ele quer e come. Um homem escolheria se casar nos dias de hoje por um único motivo simples. Porque ele espera que, tendo uma esposa, ele vai ter acesso às formas mais íntimas e belas que existem de amor, carinho, doçura, afeto, entendimento, admiração e respeito. Se você, minha filha, não consegue oferecer acesso a nenhuma dessas coisas no seu relacionamento com um homem, se na sua intimidade você não é capaz de oferecer de modo genuíno amor, carinho, doçura, afeto, entendimento, admiração e respeito, e se ainda por cima você parece ter uma obsessão doentia em ficar tirando a paz dele, você não vai conseguir segurar um homem ao seu lado. O seu destino é ser solteira. Os meninos podem espernear o quanto quiserem. Esse é o motivo pelo qual um homem se casa.
E as meninas podem espernear também o quanto vocês quiserem. Um homem adulto que soube se desenvolver com uma maturidade saudável, esse cara, ele não vai pensar diferente daquilo que eu expliquei aqui. É assim que as coisas são para quem já conseguiu sair da adolescência. E eu espero do fundo do meu coração que você saia. Basicamente, hoje em dia, o homem, ele casa mesmo por amor, por incrível que possa parecer. O homem, ele busca uma mulher carinhosa, ele busca afeto, ele busca cuidado, carinho. É basicamente isso. Ficou bem esclarecido com relação a isso, não é? Vamos falar de um assunto aqui, o feminismo e as suas consequências, da emancipação à destruição dos papéis naturais. O feminismo, vendido como um movimento de libertação feminina, transformou-se ao longo do tempo das maiores forças de desconstrução social da história moderna. E o mais curioso, não foi criado por mulheres. Bases intelectuais do feminismo moderno nasceram de homens, como Charles Fourier, John Stuart Mill e Jean-Jacques Rousseau, todos influenciados pelo iluminismo e pela ideia da reengenharia social. Fourier, no início do século XIX, foi quem cunhou o termo feminismo. A intenção inicial era teórica, reorganizar a sociedade e a família de acordo com a razão humana, não como a ordem natural, e foi aí que tudo começou a ruir. As primeiras ondas do feminismo, especialmente do século XIX, lutavam por direitos básicos, como voto e acesso à educação. Até aí havia um mérito. Entretanto, todavia, atualmente, abriria a mão de votar só para que as feministas e as esquerdistas não votassem também, porque o voto delas peso para eleger a esquerda. Enfim, o problema começou quando a pauta passou da igualdade de direitos para a negação das diferenças. A mulher deixou de ser valorizada por sua natureza, de gerar, de educar, de equilibrar, e passou a ser incentivada a competir com o homem em tudo, inclusive nas funções que jamais foram naturais a ela. E o resultado? Uma geração de mulheres exaustas, frustradas, desconectadas da própria essência. Nos anos 60, com um movimento liderado por Simone de Beauvoir, o feminismo tomou uma forma mais agressiva. Seu livro, Segundo o Sexo, Beauvoir afirma: não se nasce mulher, torne-se mulher. Essa frase virou um estandarte de uma revolução cultural que destruiu o conceito de identidade biológica. A mulher passou a ver o homem como inimigo, a maternidade como uma prisão. O aborto virou símbolo de liberdade, o lar ridicularizado e a maternidade banalizada. A consequência direta foi o colapso da estrutura familiar, o aumento dos lares desfeitos, uma geração de filhos sem referências sólidas, o que impactou diretamente na moral, na educação e até na segurança pública. As feministas dizem querer independência financeira. O que aconteceu na prática? Hoje mulheres trabalham o dobro, criam filhos sozinhas e ainda são tributadas por um Estado que os explora. Trocaram a dependência emocional por uma dependência estatal e financeira. Enquanto isso, as elites globais aplaudiram. Afinal, dobrar a força de trabalho significa dobrar a arrecadação de impostos. O feminismo, nesse sentido, não libertou as mulheres, apenas colocou em outra forma de servidão. Com o avanço da terceira onda, o feminismo passou a flertar com o niilismo moral. O corpo virou moeda, a vulgaridade virou empoderamento e a castidade virou motivo de vergonha. A mulher passou a ser valorizada pela sua exposição, não pela sua virtude. Essa inversão de valores destruiu o que é o feminino, em sua forma mais pura, e elevou o hedonismo a ideal de vida. O que antes era elegância, delicadeza e honra, agora é visto como opressão patriarcal. As mesmas que dizem, não precisamos de homens pra nada, vivem em um mundo sustentado por eles. São os homens que constroem prédios, são os homens que pavimentam estradas, são os homens que trabalham em minas, no esgoto, nas linhas de frente, arriscando a vida noite e dia pra dar o que temos hoje. Quando o discurso feminista diz igualdade, ignora as responsabilidades, os riscos e os sacrifícios masculinos. Querem os mesmos direitos, mas não os mesmos deveres. E hoje colhemos os frutos das famílias desfeitas, homens desmotivados, mulheres infelizes e solitárias, moças emocionalmente perdidas, mulheres postando na internet sobre a geração de homens que não lhe agradam, sendo que elas mesmas os castraram. Um Estado cada vez mais controlador, prometendo igualdade enquanto destrói a nossa liberdade. O feminismo não empoderou a mulher, não. Ele a isolou, a usou e a esvaziou. O verdadeiro valor da mulher nunca se esteve em competir com o homem, mas como complementá-lo. O homem e a mulher são diferentes, é justamente essa diferença que faz a humanidade florescer. Quando o movimento tenta apagar essa distinção, o resultado é uma sociedade doente, sem referências e sem propósito. O feminismo prometeu liberdade, mas entregou solidão. Prometeu igualdade, mas produziu rivalidade. Prometeu empoderamento, mas trouxe servidão. No fim, o maior inimigo da mulher moderna não é o patriarcado, é o feminismo, travestido de salvação, alimentado pelo ressentimento. Tudo na vida que a gente faz tem consequências. Agora eu entendo e concordo com as mulheres quando elas dizem que a culpa é dos homens. Porque, como vocês viram no vídeo, quem criou isso aí do feminismo foram homens. Então, realmente, a culpa de tudo estar dando errado são consequências de criações de homens acéfalos. Se é que vocês me entendem, não é? Toda mulherada deveria pegar o exemplo, da Virgínia do que não fazer quando está dentro de um relacionamento. Porque no final das contas, minha filha, você vai se arrepender amargamente. Você tem um cara bacana, um cara foda, que tá ali com você, que é por você e pela sua família, só que a rotina desgastou e a rotina diária você acha que ele não tem mais tanta graça assim. O seu marido que te aguenta por anos, você acha que, vamos dizer assim, tá faltando alguma coisa.
Aí você acha que precisa buscar carne nova no mercado. Tem muitas mulheres que usam esse tipo de exemplo com um amigo do trabalho, que ouve os desabafos, aquele amigo que tá pronto pra ouvi-la, né? Ah, o seu marido não te merece. Esse homem não merece a mulher que você é. Minha amiga, esse cara aí, ele não te aguenta todos os dias. Esse cara aí não aguenta sua TPM, seus dias ruins, sua tempestade, o dia que você tá insuportável, que nem o seu marido quer olhar na sua cara. Esse homem aí não aguenta suas reclamações, o seu peso e a sua rotina. E esse homem aí só está falando tudo o que você quer ouvir até ele conseguir te comer. É uma dura realidade, Até ele conseguir lambuzar os dedos, mas sem levar pra casa e assumir a responsabilidade. E tem muitas mulheres que se iludem com isso, que foi o que aconteceu com a Virgínia. Vou largar do meu marido porque não tá com tanta graça assim, tá sem sal, tá sem gosto, eu preciso de emoção. Eu preciso ir pro mercado experimentar adrenalina nova. Achando que seria a pepeca de mel transformadora que fazia aquele cara, né? Nossa, vou provar essa mulher aqui, ela vai ser única e exclusiva. Uma mulher cheia de bagagem, você acha mesmo que ele ia querer pegar esse BO e essa responsabilidade pra assumir? E o cara que foi o cara foda e bacana foi taxado como bobo, chacoteado o tempo todo, só que toda mulher estilo Virgínia deveria vir com esse karma assim, porque o karma dela nem esperou, já foi de imediato. O cara usou, lambuzou, comeu e dispensou, afinal. Tem outras pepecas melhores no mercado. Não é só um corpo bonito e um shape. Minha amiga, não é só o seu sexo transformador que vai fazer um homem ficar na sua vida. Isso ele encontra em qualquer lugar. O Vini tem acesso às melhores mulheres, né? E jura que você achava que seria a mulher que ia ficar na vida dele pra sempre? E formar família igual o Zé Felipe fez, né? Por ter um coração bom. Você acha mesmo que qualquer homem faz o que o Zé Felipe fez? Tem homem que só vem na sua vida só pra te deixar mais rodada. E descartada, na lama. Aí você vai lembrar. Nossa, aquele cara que fazia de tudo por mim. Aquele cara que cuidava de mim. Aquele cara que me quis independente do que aconteceu na minha vida. Ele já foi embora. E você perdeu feio. Agora aguente as consequências disso. Resumindo, mulher, ela enjoa de homem bom. Ou ela rejeita homem bom. Ou ela evita homem bom. Geralmente, as primeiras opções das mulheres são aqueles canalhas, paqueradores, pegadores e etc. É basicamente isso. Se a gente quer conservar a sociedade, mais do que essa crítica do OnlyFans, é ter um preconceito e não assumir mulher que rodou. Ah, mas eu me converti. Mas você vai continuar pegando a rodada? Porque tem a mulher pra pegar e uma pra casar? Sim, rodada... Você tá aumentando o body count dela. Mas isso é uma decisão dela, que ela que vai pagar o preço. Não, é uma decisão de ambos. Ambos estão escolhendo ter relação sexual. Mas a mulher é a mulher que determina a moralidade sexual. Por quê? Porque a partir do momento que a mulher domina as portas do sexo e o homem as portas do casamento, se a mulher falar, eu não faço mais sexo sem casar, e isso seja uma coisa coletiva, aí você consegue moralizar a sociedade. Porque se todas as mulheres aderirem à castidade, ou o cara vai fazer sexo com prostituta igual sempre foi, ou ele vai fazer com outros homens. Não é? É. Então a decisão de moralizar a sociedade vem de quem domina a chave e as portas do sexo. Que é a mulher. É da mulher. Sim. Você está falando da questão de aumentar o body count. Tem uma mulher que se entregou para 10 homens. A mulher não seleciona o homem com base na castidade. A mulher seleciona o homem através da hipergamia. Ela tende até, contrariamente ao discurso popular, escolher os homens que foram pré-selecionados por outras mulheres. Então tem uma mulher. Aquela mulher sai com 10 homens. E ela perdeu o valor por ter saído com 10. Essa decisão de não sair tem que vir dela. Os caras não são responsáveis por ela ter se entregado. Ah, mas se você aumentou o body count da mulher, o body count da mulher, e a desvalorização da mulher é um problema dela. Do mesmo modo que o homem tem que decidir aquilo que é importante para ele, é a mulher que tem que decidir aquilo que é importante para ela. É uma utopia, é extraordinário pensar assim aqui, ó, eu não vou sair com você, que vai aumentar o seu body count. O seu body count é um problema seu. Você vai pagar o preço da promiscuidade. O homem não, porque a mulher não rejeita o homem promiscuo. Isso é hipocrisia. A mulher seleciona o homem que foi pré-selecionado por outras mulheres. Por quê? Porque a partir do momento que ele foi pré-selecionado por outras mulheres, ele tem qualidades. Geralmente é o quê? Ou uma linguagem corporal fodida, muito boa, ou ele é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa, ou uma aparência acima da média, uma posição de destaque. Então toda vez que esse assunto vem à tona e a gente faz essa comparação da promiscuidade masculina, isso é uma hipocrisia. Porque todas as mulheres sabem que mulher não seleciona homem com base no passado sexual. A mulher quer um homem com um bom futuro e o homem quer uma mulher com um bom passado. Então o body count da mulher é problema dela. Mas eu acho, um problema de ambos, sabe por quê? É de ambos. A mulher tem que cuidar do passado, a mulher detém a chave do sexo de fato. Ela se você quiser moralizar uma sociedade, a mulher que deveria segurar mais. Antigamente a mulher segurava, não tinha o que acontece. Depois que a mulher começou a liberar, é que teve daí. Só que aí eu vou te pegar a mulher segurava porque a sociedade tinha preconceito com a mulher que não era capaz. Mas aí eu vou te trazer uma moralização que não vinha do individual, vinha da sociedade, da moral da Igreja Católica. Sim. Moral? Sei. Já era. Já era. Não tem mais o que fazer. Já foi. Acabou. A maioria delas está traindo. O quê? A maioria das mulheres estão traindo. Quem trai mais? Homem ou mulher? Olha, o que eu vou falar aqui é muito ruim para as mulheres. Eu faço investigação tanto de homens quanto de mulheres, então proporcionalmente, quando a gente vai investigar a mulher, a maioria delas está traindo. O quê? A maioria das mulheres estão traindo.
Então, assim, a gente investigar é pegar o flagrante. E pegar flagrante, Fê, na maior cara de pau. Tipo assim, mulher casada, saindo com homem casado, às 3 horas da tarde, entrando no motel, ficando 3 horas, a gente fazendo flagrante e vendo a pessoa. Meu Deus. E a gente pegou um flagrante, a mulher saiu do motel às 5 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, ela foi buscar os filhos na escola e às 7 horas estava jantando no restaurante com o marido e o marido já sabia que ela tinha traído. Tá, me conta como é que é com essa a mesma roupa que ela saiu do motel. Meu Deus. Esse aqui eu já tinha visto também, esse vídeo, já comentei sobre essa detetive aí, falando que nos casos que ela pega, a maioria das mulheres traem. E os homens que são investigados, a minoria. Estão entendendo? E isso eu já expliquei também por que acontece. É porque a probabilidade para a mulher é maior do que para o homem. A mulher, se ela se oferecer, tem uma fila enorme de homens querendo usufruir do corpinho dela. Agora, um homem se oferecendo, ele pode ser acusado de crimes, não é? De estar importunando algumas mulheres. Não é? Então, a fila para o homem só é grande se ele for muito lindo ou tiver muito dinheiro, poder, por exemplo. Então é por isso, não são tantos homens lindos e nem ricos e poderosos. Existem mais mulheres comuns. Basicamente, as mulheres comuns conseguem mais homens, mais relacionamento, do que os homens ricos e poderosos. Para vocês terem uma ideia, imagine as mulheres lindas e gostosas. Essas aí, então, têm a rodo. A quantidade de pretendentes é infinitamente maior para as mulheres do que para os homens. É por isso que vários detetives, inclusive eu estou falando para vocês isso, porque eu já busquei conversar com professores dessa profissão de detetive, porque eu tive interesse nessa profissão. E todos falaram comigo que nos casos que eles pegam, todos falaram isso. A maioria dos casos das mulheres, elas traíam. E não era o mesmo caso nos homens. Eu não estou dizendo que homem é santo, não. Eu estou dizendo que homem não tem tanta oportunidade de trair quanto as mulheres. É basicamente isso. Mas eu não estou nem aí. Eu não sou casado, não pretendo fazer isso, nem relacionamento, nada disso. Porque, como eu disse, já foi. Isso é passado. Não existe a possibilidade de você achar pessoas dignas com facilidade. É por isso. É simples. É mais fácil ganhar na Mega Sena. Se é que vocês me entendem, não é? Vejo que vocês gostaram muito do nosso vídeo de hoje, não é? Foi feito com muito carinho para vocês terem noção de como está a vida no mundo real, não é? As coisas que estão acontecendo, aí você pode tirar as suas conclusões. Realmente é importante a gente casar, a gente ter relacionamentos, já que a facilidade para bateção de virilha é tão fácil. É muita facilidade. É necessário isso? É necessário se prender a pessoas interesseiras? Porque grande parte as pessoas são interesseiras. Então, não seria melhor você ser tipo um lobo solitário? Fica aí para vocês pensarem. Uma reflexão. Antes só do que mal acompanhado. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Mas espero que você tenha gostado. Ou não. E se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.